E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a temporada do futebol brasileiro já recomeçou e recomeçaram também os casos de times poupando jogadores no Campeonato Brasileiro, pensando em torneios mata-mata, no caso na Copa do Brasil. A gente teve casos aí de times que montaram equipes mistas para o Campeonato Brasileiro no fim de semana, como o Palmeiras, que empatou com o São Paulo no Morumbi, e casos de times que usaram praticamente todo mundo reserva. O Inter era quase, só tinha o Nonato e o Marcelo Lomba de titulares contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro também, todo cheio de reservas, contra a Chapecoense. Mas é uma estratégia que é muito comum no futebol brasileiro, mas e cada vez mais tem sido adotada, pensando em Copa do Brasil, por causa das recompensas financeiras da Copa do Brasil, que viraram muito boas aí para cada fase que o time passa. Mas acho que existe uma leitura muito errada aí de prioridades dos clubes que fazem isso, porque eu acho um erro muito grande aí deixar o brasileiro de lado pensando em Copa do Brasil, mesmo tendo como ponto de partida o dinheiro. Primeiro que dizer que a Copa do Brasil dá uma premiação gigantesca é um pouco falso, tá? Porque a gente tá falando assim, como a Copa do Brasil vai dar uma premiação gigantesca, o Campeonato Brasileiro não dá essa premiação toda? Na verdade, o dinheiro da Copa do Brasil não é exatamente premiação, é direito de TV, é direito de transmissão de televisão. E a forma como ele é distribuído. Na Copa do Brasil, por ser um torneio mata-mata, em que tem times que jogam 2 jogos, às vezes 4, 6, jogam uns poucos jogos, e outros times vão até a fase final, é difícil chegar a distribuir por igual o dinheiro para todo mundo, porque tem time que joga muito pouco, tem time que vai jogar só as fases decisivas. Então, a fórmula que a CBF arrumou para distribuir dinheiro é fazer por fase. Então, a cada fase o time ganha uma recompensa, sendo que o campeão ganha 50 milhões não, por ser campeão, por ganhar a final, por passar da última fase, da fase que é a decisão. Se você somar aí ao que ganhou por passar das fases anteriores, dá um prêmio bem vultoso, que no caso de alguns clubes chega a ser maior do que o dinheiro que eles ganham no Campeonato Brasileiro, ou parecido, para ser mais justo, é parecido, porque também assim, os clubes que supostamente lutam por título da Copa do Brasil, só um ou outro que ganham, que são clubes que têm aquelas cotas menorzinhas de TV, mas é um equívoco pensar nisso, porque você está pensando muito no dinheiro que você está vendo ali, claro, na sua frente. Você não está tendo uma visão mais ampla do que representa a Copa do Brasil como torneio, que representa o Campeonato Brasileiro, até como dinheiro. O Campeonato Brasileiro, primeiro que este ano já tem uma distribuição de direito de TV que nem é na Inglaterra, em que uma parte do dinheiro é dividido pela classificação no campeonato. Então já vai ter diferença. É claro que a diferença entre ser nono e ser oitavo ou ser sétimo não é tão grande quanto uma diferença na Copa do Brasil de cair nas quartas de final ou cair nas semifinais, mas já existe uma diferença. Então ficar uma posição à frente pode representar 1 ou 2 milhões de reais a mais na conta no fim do ano. Esse dinheiro de direito de TV, essa parte só vai ser dado no fim do ano. Então já faz diferença. Então, ficar jogando muito com time reserva na Copa do Brasil, mesmo que o time não lute pelo título, no final das contas pode ser a diferença entre ficar entre sexto e oitavo lugar, e essa diferença pode valer uns 2 milhões de reais ali. Então não é uma ideia muito boa você abrir mão do brasileiro dessa forma. O brasileiro pode trazer benefícios. Outra situação importante se considerar é que o Campeonato Brasileiro ele te traz muitos outros ganhos agregados a ele. Primeiro que é um campeonato longo, é um campeonato de 38 rodadas. Então, se você faz uma boa campanha, uma campanha competitiva em que você fica até o final do ano brigando por algo, e não precisa ser necessariamente por título, mas brigando por uma vaga direta na Libertadores, ou então brigando por uma vaga na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores. Se você ficar brigando por isso, você vai dar motivação à sua torcida. Isso significa o quê? Você vai dar a audiência de TV
e 30% do dinheiro do Campeonato Brasileiro, dos direitos de televisão no Campeonato Brasileiro serão distribuídos pela audiência. Então, você está sabotando o campeonato, a sua participação no campeonato com um time fraco, você vai baixar a audiência, você vai baixar o ganho que você vai ter da televisão, da TV aberta. E você também vai motivando a torcida, você vai ter melhor bilheteria, você vai ter jogos mais relevantes na reta final do campeonato, mais gente indo pro estádio, então você vai ter também ganho de bilheteria, um ganho direto. Tudo bem, Copa do Brasil também dá bilheteria, que é jogo decisivo, mas ela vai dar de qualquer forma, né, se você passar de fase. E a Copa do Brasil, no final das contas, você vai fazer 4, 5, 6 jogos em casa, o torneio inteiro. O Campeonato Brasileiro são 19 jogos em casa. Então é importante também, ali você tem ganhos ali de bilheteria, e tem certos clubes que ganham muito dinheiro com um estádio cheio, né? No caso de Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Então não é uma ideia muito interessante deixar tão de lado assim o brasileiro. Além disso, se via brasileiro você conquistar uma vaga na Libertadores, você vai ter 2 ganhos financeiros. Um ganho a cota de participação na Libertadores, você vai jogar direto na Libertadores, e o segundo é que você vai ter a vaga automática nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte. Então você já chega na Copa do Brasil numa fase mais importante do mata-mata, em que você já vai direto fazer jogo contra time forte, você não vai ter que ficar perdendo tempo fazer joguinho contra times pequenos que de repente não tem tanto atrativo para público, e você já vai estar saindo, vai ter um mínimo de ganho de Copa do Brasil ali, por já estar nas oitavas de final. Você não vai correr o risco de ter que jogar umas fasezinhas anteriores ali, para de repente brigar por 4 vaguinhas ali entre os grandes que ficam ali naquelas fases iniciais da Copa do Brasil, e corre o risco de cair fora. E você acha, mas um time que está disputando o título brasileiro sempre vai chegar na Copa do Brasil, mais ou menos, né? Claro que, imaginando o cenário de hoje, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, tá? O Santos esse ano chegou, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil, jogando as fases iniciais, e o Palmeiras e o Flamengo provavelmente chegariam. Agora, aqueles times que ficam naquela margem de classificar para pré-Libertadores via brasileiro do ano anterior, né, esses times já chegam na Copa do Brasil, não chegam com tanta margem. Por exemplo, pela crise que teve no começo do ano de Atlético Mineiro e São Paulo, os 2 brasileiros que jogaram a pré-Libertadores, dá pra cravar que eles chegariam nas oitavas de final da Copa do Brasil se tivessem jogado todas as fases? Não dá, porque o sorteio poderia ter colocado eles diante do Santos, diante do Corinthians, diante do Fluminense, diante de times fortes ali também no meio do caminho, e times que poderiam tirá-los da Copa do Brasil. Eles nem chegariam nas oitavas de final e nem ganhariam esse dinheiro todo. O Botafogo não chegou, né? Então o Botafogo, um clube que até vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas não chegou. Por quê? Porque no começo não estava mal, toda aquela coisa de estadual, não chegou. Então são coisas que acontecem. O Vasco não chegou porque pegou o Santos, né? E se o Vasco tirasse o Santos? O Santos é vice-líder do brasileiro, e o Vasco quase tirou o Santos, né? O Vasco deu um susto no Santos. Então uma boa campanha brasileira te dá vários outros ganhos, né? E não é só esse dinheiro da Copa do Brasil. Então é importante fazer um campeonato brasileiro bom, um campeonato brasileiro longo, em que você fique em longo prazo tendo jogos relevantes, motivando a sua torcida a dar audiência de TV, a dar bilheteria, e podendo trazer premiação melhor na distribuição do dinheiro de audiência de TV, na distribuição do dinheiro por causa de posição no campeonato, e ainda ganhando a bônus como cota de Libertadores e até a cota da Copa do Brasil no ano seguinte, porque você já chega numa fase importante. Além disso, fazer toda essa dedicação para a Copa do Brasil é sempre muito arriscado, porque às vezes você está arriscando fazer 3, 4, 5 jogos muito ruins no brasileiro por estar usando time reserva, para ter como benefício uma Copa do Brasil, um time principal na Copa do Brasil, e que um jogo ruim, um jogo que o árbitro erra e num erro que o VAR não pega, você é eliminado. Assim, a Copa do Brasil é um torneio muito cruel. Então o Campeonato Brasileiro é um torneio que permite mais erros. Então se você chega lá e está se dedicando ao Campeonato Brasileiro, mesmo que um jogo ou outro dê azar, você vai
ter boa condição, se você estiver fazendo tudo certinho, de fazer um bom campeonato. Agora, se você já joga fora uns 4, 5 jogos por estar com o time reserva, você já joga fora 5 jogos. Se você ainda somar esses 5 jogos, mais alguns joguinhos ali que você vai ter dado azar, porque a coisa não andou, porque a bola não quis entrar, o goleiro adversário resolveu fechar o gol, o juiz errou, sei lá o que, você já está jogando 10 jogos fora no Campeonato Brasileiro, que é mais de um quarto da sua campanha toda. Então, claro que não precisa ficar botando o time titular todo o jogo, mas não precisa sabotar tanto assim, né? Se eu colocar um time misto, às vezes, como fez o Palmeiras contra o São Paulo, que no final das contas, não saiu com um resultado tão ruim assim. Joga um clássico fora de casa, consegue um empate, não tá mal. Não é o fim do mundo. Né? O Inter, por exemplo, já perdeu da Chapecoense fora de casa lá na primeira rodada. No caso era por causa de Libertadores, mas perdeu da Chapecoense na primeira rodada. Perde para o Atlético Paranaense, um jogo que até é uma derrota meio aceitável, pelo jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é uma derrota aceitável, mas como o time reserva, o Inter deu trabalho para o Atlético e quase conseguiu empatar o jogo e até teve chance de fazer gols antes do Atlético fazer. Então, considerando que o Atlético não estava num dia tão inspirado, porque o Atlético também poupou um outro jogador, se o Inter tivesse com um time misto, com alguns titulares ali no meio, talvez o Inter tivesse até conseguido conquistar ponto em Curitiba, né? Isso poderia fazer diferença. O Inter é um time que, por causa desses pontos aí, ele não está mais na cabeça do campeonato do que ele estaria. Ele talvez estivesse mais embolado com Flamengo e Santos ali como seguidores do Palmeiras. Então, ali é uma estratégia que o Inter adotou. E a gente vai ver, corre o risco do Inter contra o Palmeiras agora nessa semana. De repente o Inter faz um bom jogo, tá com o time titular, vai energia total. E de repente a bola não entra, ou de repente o Palmeiras acha um gol ali. Por melhor que seja a partida do Inter, o Inter pode cair fora. Né? E toda essa dedicação acabou não se pagando tanto. Então o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante e tem que ser tratado com mais cuidado, porque mesmo do ponto de vista financeiro, ele tem muitos ganhos, só que os ganhos não são tão claros assim. Você tem que fazer uma conta um pouco mais complexa, não é uma conta, passar de fase e ganhar mais 10 milhões, que legal, então vamos jogar a Copa do Brasil. Não, o Campeonato Brasileiro traz ganhos sim, mas são ganhos que você tem que fazer essa continha aí, né, vamos fazer a conta. Quanto valeria a audiência da TV de você estar motivado? Quanto valeria uma pontuação no campeonato a mais que você ganha? Quanto valeria uma classificação direta nas oitavas da Copa do Brasil? Todas essas contas têm que ser feitas, né? E os clubes parecem estar com um pouco de preguiça de fazer isso, tá? Mas é isso, então, bom, diga aqui o que vocês acham aqui, escreva seus comentários ali sobre o assunto, curta o vídeo se gostou, discuta se não gostou também, se inscreva no canal, clica no sininho, aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.